dia 22. E falando em Goiás, acho que a gente pode ir pro próximo assunto. Boa. Que o Goiás está envolvido no assunto, que é o Fluminense, né? Fluminense Futebol Clube. Fluminense que vem decepcionando aí, principalmente nosso amigo Arthur, que gosta bastante de falar do Flusão, né? De fato. E, cara, Fernando Diniz tá triste, velho. a gente vê o Nino aí nessa imagem e eu pergunto pra você, Arthur, o que que está acontecendo com o Fluminense de Fernando Diniz? Quero saber de você aí, o que que você achou desse jogo e o que que está acontecendo, o que passa no Fluminense? Cara, então, eu vou pegar uma pergunta que você me fez agora há pouco e vou usar aqui no Fluminense, tá? Certo? Porque você falou assim pra mim. Pô, você acha que muda alguma coisa no Vasco nessa data FIFA? Eu acho que muda pro Fluminense. Eu acho que o Fluminense hoje, mais do que ninguém, precisa dessa data FIFA. E é dessa forma que eu começo hoje. Porque é o seguinte, o Fluminense empatou fora de casa por 2-2 com o Goiás, tá aí na tela. E eu acho que esse jogo serviu pra mostrar o quanto os jogadores do Fluminense precisam descansar, tá? Eu posso estar sendo enfático demais aqui agora, da forma que eu vou falar, mas eu acredito que não exista outra palavra hoje pra definir o Fluminense, que é: o time está destruído fisicamente. Destruído. E a gente vê isso na imagem. A gente vê isso na tela, claramente. Um dos principais jogadores do Fluminense contundido com um possível incômodo no adutor da coxa direita, né? Eu não sei o que tá acontecendo com o Fluminense, né? Na verdade, a gente sabe o que tá acontecendo, né? A gente vai falar aqui. Mas, cara, eu não queria ter a sensação de novo com o Fernando Diniz de que o ciclo dele realmente é verdade, sabe? Que começa jogando bem, perde 2 partidas e acabou o trabalho. Eu não gosto disso, cara, porque eu consigo ver o potencial do Fluminense. Eu consigo ver que esse elenco tem potencial. Porque nesse jogo, nesse próprio jogo contra o Goiás, eu não conseguia olhar só coisas ruins pro Fluminense, tá? Eu acho que, apesar do cansaço, o Fluminense conseguiu demonstrar algumas coisas promissoras nesse jogo, principalmente no setor ofensivo. A gente estava até conversando antes sobre isso aqui, LF, que o Cano, por exemplo, voltou a marcar gols. O Cano encerrou um jejum de 7 jogos sem marcar, um jogador que é muito importante pro Fluminense, que a gente sabe, né, da importância que ele tem pro elenco do Fluminense funcionar. Pô, todo o elenco gostaria de ter um Germancano à sua disposição. Foi, em determinado momento, que a gente até citou isso na live, foi o artilheiro do mundo, não o artilheiro do Brasil, da América do Sul, do Fluminense, o artilheiro do mundo, tá? E ele volta a marcar. Isso talvez seja uma fagulha de coisas boas que podem voltar a acontecer, tá? Isso talvez seja um foguinho ali na fogueira. Outra coisa que eu achei interessante também, a titularidade do Lelê, cara. A titularidade do Lelê, eu achei que foi uma boa escolha do Fernando Diniz. E ele volta a marcar. Né? Isso, sim. Não, mas quem entrou no lugar dele foi o Lima, se eu não me engano. Se foi poupado, tava suspenso, sabe? Isso talvez seja um foguinho. Porque ele não ficou nem no banco. Sim, mas enfim, a titularidade do Lelê jogou bem, foi pra cima, cara, e não se omitiu do jogo, muito pelo contrário. Ele tentou. É um bom jogador. Sim, e teve uma boa conexão com o John Arias, por exemplo, que dispensa comentários, né? Mas principalmente no primeiro tempo, cara. Os dois tentaram algumas bolas pelo alto e coisas do tipo. Mas a pergunta que eu faço, e faço até pro Lucas que tá aqui no chat com a gente, isso é o suficiente pro Fluminense, LF? Porque, cara, o time tem uma clara baixa no lado esquerdo. O time não teve o Marcelo, não tem, né? O Marcelo, o time não tem o Jorge, o time não tem o Alexander. Nessa partida, em determinados momentos, o Lucas fala aqui, ó, o Alexandre, que é atacante, jogou de lateral esquerdo. Em alguns momentos, o Pirani jogou de lateral esquerdo. E sofreu muito com as investidas do Goiás, principalmente no final dos 2 tempos, tanto do primeiro quanto do segundo. Inclusive, é ele quem comete o pênalti sobre o Apodi, tá? Porque... E aí a gente percebe, cara, o que tá acontecendo com esse elenco do Fluminense? Porque a gente tem diversas peças em relação a desfalque, muitos jogadores se machucando, e o elenco curto do Fluminense. A gente sabe que isso é uma escolha do Diniz, o Diniz gosta de trabalhar com elencos curtos, não gosta de elencos extensos, mas chega um momento que isso cobra um preço muito alto. Cara, 2 meses atrás, ou nem isso, a gente falava do Fluminense como o principal time da América do Sul. A gente falava, cara, o Fluminense, se continuar nessa toada, vai
tem capacidade para disputar e conquistar os 3 principais títulos, a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. Mas aí começou a vir, um por um, caindo, se lesionando, caindo, se lesionando. Primeiro foi o Alexander, a gente teve o Jorge lá atrás, agora o Marcelo, que já tem uma idade avançada, não tá conseguindo comparecer dentro de campo. Então, cara, a gente percebe que o interno, né, os problemas do Fluminense vêm de dentro para fora. E muito disso se dá por conta do Fernando Diniz não conseguir lidar com elencos grandes e ficar se apoiando em elencos curtos que se der um probleminhazinho, esquece, irmão. Esquece. Não, perfeito. Você pode analisar, assim, a partida. É difícil você falar que em números isso aqui condiz com o que foi a partida. Mas se você analisar esses números aqui, você vê que novamente o Fluminense tem posse de bola, mas não tem efetividade. Você vê que o Goiás chuta 22 vezes a gol, o Fluminense 14, chutes a gol 9 contra 4. E a posse de bola do Fluminense maior. Mas não tá conseguindo chegar no objetivo, sabe? Que é a vitória. Consegue fazer 2 gols, mas acaba sofrendo 2 gols na jogada. O primeiro do Matheus Peixoto do Goiás de pênalti. Um lance ali que deu muito mole, o jogador do Fluminense fez um pênalti ali, pô, na beirinha de campo, cara. Esse tipo de pênalti me deixa bolado, mano. Me deixa puto quando o jogador faz esse tipo de pênalti, porque é quase... Pô, foda falar isso, mas é burrice, irmão. O cara tá na linha de fundo, a bola vai sair, o cara comete um pênalti desse, mas enfim. E o Fluminense toma um gol de empate ali no abafa já do Goiás. Cara, o jogador do Goiás subiu sozinho. Foi uma desatenção ali da defesa do Fluminense, tá? Então, mais um jogo aí que o Fluminense peca também em desatenção, tá? Vale ressaltar isso. Sim. E eu queria citar aqui o comentário do Lucas, cara. Comentário bem Lê os pesado. comentários dele aí, pode ler todos. E antes disso, eu queria pedir pra galera aqui, ó, 6 pessoas, deixar o like, não esquece de deixar o like, Boa, galera. se inscreve, galera. Se inscrever, compartilhar se puder, tá? Vai ajudar muita gente. Queremos chegar aí a 200 inscritos, é a nossa meta. Boa. E, cara, olha só o que o Lucas Almeida disse. Diniz, marionete de empresário, de jogador e da diretoria. Desse jeito não ganha nada nunca. Pesado essas acusações do Lucas, né, cara? Marionete de empresário? Pô, isso é pesado. Aí, ó, ele disse aqui, ó. Não existe colocar o Alexandre Jesus, que é atacante, de lateral esquerdo. Você citou isso aí, Arthur. Tendo moleque da base na posição. Isso não existe. Tem que parar de inventar. Até concordo, Lucas. Eu acho que o Diniz tem hora que ele inventa muito. Aí o Maurício falou, será que o Flu tem dinheiro pra tirar algum jogador de outro time pagando multa? E o Lucas já respondeu a pergunta aqui pra ele que não tem dinheiro. Tanto é que o Diogo Barbosa vem sem o custo do Grêmio, mais uma contratação contestada. Concordo, Lucas. Eu acho que o Diogo Barbosa não vejo ele um grande jogador pro Fluminense não, tá? Pra essa posição, mas vai acabar sendo o que tem. É uma posição escassa lateral, tanto esquerda quanto direita, sabe? Sim. Então acho que vai ser o que tem. Pode ser que dê certo, tá? Nas mãos de Fernando Diniz. Acho que daria certo nas mãos do Diniz na fase boa. Não sei se agora vai dar certo, porque tá foda pro Fluminense também. Tá acontecendo aquilo que a gente... A gente não, né? Mas o que muita gente fala que é aquela cena do Fernando Diniz de começar muito bem a temporada cheio de gás e ir decaindo durante a temporada. Mas o Fluminense tem que trazer jogadores, cara. Porque tá difícil... A parte física do Fluminense tá estragada. Vamos ver se essa data FIFA aí o time dá uma descansada legal. Mas assim, muito treino, né? Não é descansada de... Ficar em casa. Não, descansada de jogo, né? Porque é completamente diferente, né, galera? Todo mundo sabe. Você que acompanha futebol há muito tempo sabe disso. Mas o Fluminense aí empata, quase uma derrota, né, cara? Esses empates assim são tristes. Tem gostinho de derrota, né? Gostinho de derrota. E o Cano volta a marcar. O Cano volta a marcar depois de 5 jogos, né? 5, 6 jogos. E isso é importante também pro Cano, pro Fluminense. Ele voltar a marcar. E é isso, cara. O Fluminense, mais uma vez, decepciona. E o Maurício comentou aqui, ó. Mas tem gente interessante no mercado? Tu acha, Arthur? Tem alguém interessante aí que você vê que cairia bem no Fluminense? Cara, não sei se tem alguém interessante no mercado, mas o próprio Lucão falou aqui, o Fluminense não tem dinheiro. Mesmo que tenha alguém interessante no mercado, será que esse alguém interessante poderia vir de forma barata para o Fluminense? Ou poderia vir sem custo, como foi o caso do Diogo Barbosa? E outra, quantas pessoas interessantes precisam ter para resolver os problemas do Fluminense? Porque só de desfalque, cara, a gente tá falando de um volante, que é o caso do Alexander, a gente tá falando de um lateral esquerdo, que é o caso do Marcelo e do Jorge, né?
mais do Marcelo, no caso. E aqui a gente pode estar falando do Nino também, né? Que a gente acabou não citando aqui nessa bacia dos desfalques. Mas, cara, o Nino, que é o principal zagueiro do Fluminense na temporada, saiu aos 21 minutos do segundo tempo chorando. Saiu de campo chorando. E ele foi convocado, né? Então, com dor no adutor da coxa direita e foi convocado. Ele estava na lista da data FIFA para jogar, né? E, cara, uma coisa que eu percebo, e que a gente já até comentou aqui em outras palavras, mas é que o Fluminense perde muito em entrosamento quando esses jogadores saem. E é uma coisa que o Fernando Diniz preza muito. Preza muito. O estilo de jogo do Diniz requer muito entrosamento. E quando você perde no seu elenco jogadores como Nino, Alexander, Marcelo, não tinha o Ganso nesse caso. Em alguns momentos não vai poder contar com o Cano e coisas do tipo. Cara, até que ponto você também pode exigir que o time jogue bem? Tá ligado? E aí, de novo, é aquilo que a gente fala. A culpa é do jogador? Cara, eu não sei até que ponto a culpa é do jogador. Pra mim, esse momento do Fluminense tem dois culpados. Fernando Diniz e diretoria, tá? Fernando Diniz, por exigir um elenco curto, de novo, eu vou bater nessa tecla sempre, irmão. Não existe ele ficar querendo trabalhar com o elenco curto, porque se der alguma merdinha, afeta tudo, afeta tudo. E a diretoria, que, cara, não traz reforços pro Fluminense. A gente já falou que não tem dinheiro e tudo mais, mas, cara, tem que tentar fazer alguma coisa. Traz jogadores sem custo, como é o caso do Diogo Barbosa, traz algum moleque da base, puxa alguém pra jogar na lateral. Como que você vai jogar fora de casa, Campeonato Brasileiro, o time brigando nas cabeças com Gabriel Pirani, de lateral esquerdo? Gabriel Pirani, que em alguns momentos é questionado até no meio campo do Fluminense, cara. Como que esse jogador vai jogar como lateral esquerdo? O Lucão falou aí, como que vai botar o Alexandre Jesus, que é atacante de lateral esquerdo? Então, acho que o único time que realmente precisa da data FIFA e que realmente vai aproveitar para encorpar e ganhar um descanso, né, e poder botar a cabeça no lugar é o Fluminense. Porque eu acho que essa é a chave pro Fluminense na temporada, tá? O físico. Com todo mundo 100%, a gente viu do que o Fluminense era capaz. A gente falou aqui na live do que o Fluminense era capaz. Libertadores, Campeonato Brasileiro, uma qualidade absurda, meio campo, toque de bola, o Cano fazendo gol pra caramba, artilheiro do mundo, Ganso achando passe, Nino tirando tudo, Fábio pegando muito. Só que com o elenco todo desmantelado e você tendo que jogar com suplentes ali, ou então você tendo que botar band-aid pra sarar os machucados ao invés de realmente tratar, o time não vai conseguir ir pra frente. E o time pode ficar, se continuar dessa maneira, em situações tensas. Eu não digo situações tensas como um rebaixamento, ou então como algo do tipo. Mas eu tô falando em situações tensas de cair na Libertadores, por exemplo. Eu digo situações tensas e começar a perder posição no Campeonato Brasileiro. E o que, na minha visão, não faz jus ao potencial do elenco e do treinador. Porque o Diniz ele tem escolhas questionáveis e duvidosas, mas pra mim ele é um bom treinador. Eu gosto do Diniz. O elenco do Fluminense é curto e tá desmantelado, mas eu não acho que seja um elenco péssimo também, tá? Não acho que seja um elenco péssimo. Pelo menos os 11 titulares são bons. Mas precisa de mais coisas se quiser disputar realmente nas cabeças até o fim da temporada. Não, perfeito, perfeito. Trazer aqui os próximos jogos do Fluminense depois dessa parada. O Fluminense vai ter um jogo grande contra o Atlético Mineiro. Um jogo importante pro Fluminense. Sim. Pode ser um jogo pra se reafirmar aí disputa entre quinto e quarto, né? Sim, sim. Depois pega o Bahia, o adversário mais inferior. E aí tem um jogo importante da Libertadores, que tem que vencer esse jogo Fluminense ou até segurar o empate. Mas se perder pode se complicar e até ficar de fora da competição, né, cara? Ó, alguns comentários aqui, LF. Perfeito. O Lucão botou aqui: Diniz não é o maior culpado, mas tem responsabilidade por muitas coisas, infelizmente. O meio-campo sem o Ganso é nulo demais. Ruim com ele nessa fase, muito pior sem ele. É algo que a gente já comentou aqui, né? Quando saem esses principais jogadores do elenco, o Fluminense perde muito, principalmente em entrosamento, né? Que era algo que a gente sempre comentava aqui. O Fluminense é um time que sabe muito como cada um joga dentro de campo, né? A gente sabe, o Ganso sabe qual movimento o Cano gosta de fazer, qual movimento o Keno faz. Enfim, é uma rotatividade que já tá quase que por simbiose na cabeça de cada um. Quando saem esses jogadores, você não tem a mesma conexão e a mesma sintonia. É difícil manter. Sim. O Maurício traz dois comentários aqui interessantes, ó.
o Diniz tem ensino com o lateral esquerdo, né? Caio Henrique, Caio Paulista. Ele quer que o Raio caia pela terceira vez no mesmo lugar, aí o Lucão coloca aqui embaixo. Enquanto isso, o Caio Paulista, que fez a lateral esquerda ano passado, foi emprestado ao São Paulo e tá jogando muito. E depois ele volta a falar sobre os reforços do próprio Fluminense, que ele fala, Alexander e Marcelo voltam contra o Galo, Keno já voltou ontem. Então, assim, a gente tá falando de um momento muito determinante para a temporada do Fluminense, pelo menos para mim, tá? Que é quando o Fluminense realmente precisa botar a cabeça no lugar, descansar o seu elenco e tentar conseguir mais coisas, porque o jogo contra o Atlético Mineiro é só no dia 21, quarta-feira, 9h30. Então, assim, vai ter um tempo para descansar, vai voltar Alexander e Marcelo, o Keno já vai ter um pouquinho mais de tempo de jogo, né, de ritmo, porque já jogou contra o Goiás. Então, cara, acho que tem tudo pro Fluminense voltar ao eixo. Não, perfeito, perfeito.